Eu quero um júri popular. Isso me machuca muito, porque eu já perdi meu filho e eles continuam livres. Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O nosso caso de hoje é um pedido do nosso inscrito aqui do canal, o Thiago. Thiago, muito obrigada pela sua sugestão. E antes de a gente começar o nosso caso de hoje, só quero dizer para vocês que os 3 primeiros vídeos da semana investigativa não ficaram com o áudio 100%, porque eu tinha gravado e ainda não tinha comprado o microfone. Mas a partir de agora, o áudio será sempre assim. Então já deixa seu like aqui que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar aqui na descrição a playlist de investigação em série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. Lucas Vargas Terra nasceu no dia 20 de outubro de 1986 em Salvador, Bahia. Porém, a maior parte da sua vida e infância foi no Rio de Janeiro com sua família. Ele era filho de Marion Terra, José Carlos Terra e tinha 2 irmãos, Carlos Terra Júnior e Carlos Felipe Terra. Segundo sua mãe, Lucas desde muito cedo demonstrou ter uma atenção e uma vontade especial em ajudar pessoas e cuidar dela. Com o passar do tempo, ficando um pouco mais velho, o interesse de pensar em ajudar o próximo não deixou de existir. Isso mostrou que realmente fazia parte de sua personalidade e ele carregaria isso para sempre. Lucas sempre dizia à sua mãe que seria médico para ajudar todas as pessoas, e ele falava isso em especial quando via moradores de rua. A compaixão, o amor pelo próximo e o senso altruísta era muito marcante nele. E logo ele passou a visitar a comunidade da Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Lá ele recebeu o apelido de Anjo de Santa Cruz, devido às suas boas ações e à forma como tratava e cuidava de todos. Lucas era um jovem extremamente religioso e optava por fazer pregações para os moradores e leituras diárias da Bíblia nos bairros carentes da cidade carioca, inclusive nos que apresentavam um alto índice de criminalidade. E com ele seguia de maneira muito forte a vontade de se tornar médico e de crescer dentro da igreja e ocupar o cargo de pastor ou até mesmo de bispo. No início do ano de 2001, a família de Lucas iria se mudar para Parma, na Itália, onde eles trabalhavam em um restaurante. A Marion, a mãe de Lucas, ela foi a primeira a se mudar para outro país. Ela foi nos últimos dias de dezembro de 2000. No mês de janeiro de 2001, o Lucas, seus irmãos e o seu pai decidiram ir para Salvador passar um tempo, porque lá eles poderiam se despedir dos seus amigos, dos familiares, para que depois eles pudessem viajar para a Itália. Quando Lucas viajou para Salvador, ele tinha apenas 14 anos de idade e ele começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus em Santa Cruz, que fica em Salvador. Ele gostava tanto que ele não queria ficar longe da sua religião. E também ele não queria ficar longe de ajudar o próximo, porque como eu falei para vocês, ele sempre foi muito prestativo, ele sempre gostou de ajudar moradores de rua e outras pessoas também dentro da igreja, então era a vida dele, isso tudo que ele levava. Quando o Lucas começou a ajudar nas atividades da igreja, ele ocupou o cargo de obreiro. E esse cargo tem como função auxiliar o pastor durante o culto e também nas rotinas do dia a dia da igreja. E os membros da igreja gostavam muito da presença do Lucas lá. Eles aceitaram tranquilamente ele sendo obreiro, então ele tinha uma presença maravilhosa, todo mundo gostava dele, todo mundo queria ficar perto dele, porque ele era uma pessoa totalmente diferente. O pastor auxiliar da época, chamado Silvio Galiza, que tinha 21 anos de idade, também concordou com essa ideia do Lucas como membro participante. Foi informado na época que Galiza tinha sido transferido de outra congregação há pouco tempo, porém os motivos reais não foram informados. E teve sim, gente, uma explicação muito vaga, dizendo que o pastor ele apresentou um comportamento inadequado, mas só foi isso, e não falaram mais nada. As testemunhas contaram que o pastor foi se aproximando muito do Lucas, que ficou uma coisa muito estranha. Só que o Lucas, ele tinha essa aproximação como um agradecimento pelo trabalho dele, então ele não via maldade em lugar nenhum. Então o Lucas, ele se sentia orgulhoso de estar abrindo mão
no seu tempo livre e se dedicar ao exercício da fé e, como falei para vocês, em ajudar o próximo. Algum tempo depois, o Lucas ele foi nomeado como auxiliar do pastor, e isso não agradou muito os membros da igreja. Só para vocês entenderem, as pessoas não gostaram do Lucas assumir essa função porque era obrigatório ter uma hierarquia. Então o Lucas ele tinha que subir outros cargos para conseguir chegar nesse cargo que é de auxiliar de pastor. Só que ele foi direto e as pessoas acharam assim muito estranho. E quando tudo isso aconteceu, lógico que o Silvio ele foi questionado, mas ele disse que foi dado ao Lucas para que ele fosse um aprendiz, porque ele tinha muitas ambições futuras e esse cargo iria ajudar muito ele no seu desenvolvimento. E estando nesse cargo, ele poderia aprender outras funções que não estariam listadas nas tarefas de um obreiro. Só que mais tarde, essa atitude do Silvio foi vista como uma desculpa para ficar muito mais próximo do Lucas. E testemunhas falaram que realmente essa aproximação dos dois estava muito estranha. O Silvio se aproximando, querendo ficar muito próximo do Lucas, e as pessoas da igreja estavam achando tudo aquilo muito estranho, muito esquisito. E o Silvio começou a apresentar um comportamento muito estranho, um comportamento que ninguém nunca tinha visto antes. Ele começou a demonstrar que não gostava que Lucas ficasse perto de outras pessoas. Então ele ficava controlando os seus passos e não gostava que os membros ficassem muito perto do Lucas conversando com ele. E, gente, é lógico que ele foi questionado por essa atitude. Só que ele disse que ele precisava do Lucas mais próximo dele devido aos ensinamentos que ele estava ensinando a ele. No mês seguinte, no mês de fevereiro, o Lucas ele conheceu uma garota na igreja, ele se apaixonou por ela e ela também atuava como obreira na igreja, então isso facilitava para eles se verem diariamente. Era o primeiro amor dele e nas ligações que ele tinha com a mãe, ele falou que estava desencantado com a Europa e que ele queria permanecer no Brasil, porque ele estava motivado com a igreja e com seu novo romance. Só que quando o Silvio descobriu que o Lucas estava gostando dessa menina, ele não gostou nada disso e ele proibiu a aproximação dos dois. E ele não queria que o Lucas se aproximasse de nenhuma outra garota da igreja. Então realmente ele apresentava ciúmes do Lucas. O Lucas e um outro menino, que eu não encontrei o nome dele, certa vez ficaram até tarde na igreja, eles estavam resolvendo um assunto administrativo com o Silvio Galiza. E nesse dia, o Silvio disse para os meninos que seria muito perigoso eles voltarem àquele horário para casa deles, porque já estava muito tarde, acho que já era mais da meia-noite, e ele falou para os meninos dormirem mesmo na igreja naquela noite. Os pais dos meninos foram informados, só que eles não ligaram, eles não se importaram, afinal eles confiavam naquele lugar, né? Era uma igreja. O Silvio deixou o segundo garoto dormindo no banco da igreja com apenas um travesseiro. E o Lucas, ele o convidou para dormir em sua cama. Na época, não foi falado pelo Lucas se aconteceu alguma coisa com eles naquela noite, só que estava tudo muito estranho ao redor deles, as pessoas estavam achando tudo aquilo muito esquisito. E esse fato fez com que os membros da igreja ficassem muito preocupados e com isso eles entraram em contato, falaram desse acontecido para os superiores da igreja. Então esses superiores, com o objetivo de evitar mais falatório, para evitar conversas muito mais sérias ou que pudesse acontecer alguma coisa, eles decidiram transferir o Silvio. Uma curiosidade que foi encontrada é que o pai de Lucas nunca ficou sabendo que seu filho teria passado a noite dormindo na mesma cama que Silvio. Então, mesmo sendo afastado das atividades da igreja, o Silvio continuou frequentando o local, porque afinal, não poderiam barrar a entrada de um fiel, então ele era um fiel que estava entrando para assistir um culto. Então, gente, era dessa forma que ele ia até a igreja e continuava mantendo contato com Lucas. Então, na noite do dia 21 de março de 2001, tinha acabado o culto e o Lucas ficou do lado de fora da igreja conversando com seus amigos e com a sua namorada, como ele fazia sempre. Ele gostava de conversar com as outras pessoas. Só que nesse dia, o Silvio chamou ele para conversar. Então o Lucas, ele se despediu dos seus amigos e ele acompanhou Silvio. E ele fez um convite para o Lucas dizendo que ia ter uma noite de oração em um templo próximo de onde eles estavam. Então o Lucas, antes dele ir, ele ligou para o seu pai de um telefone público e era por volta das 10 horas da noite. E ele disse para o seu pai que ele estava com o pastor e o que ele iria fazer também. Gente, eu sei que tudo isso pode parecer muito estranho, mas as pessoas têm a igreja como refúgio dos problemas do mundo.
E lá, eles não veem que vai acontecer alguma coisa de ruim, eles não esperam por isso. E vocês devem se perguntar, poxa, já era tão tarde, por que o pai dele não pediu para ele voltar para casa? Mas, gente, as pessoas confiam nesses lugares. E os pastores, eles têm como um sinal de respeito e seriedade. Eles não imaginam que algo pode acontecer. Só que na manhã do dia seguinte, do dia 22 de março, quando o pai de Lucas acordou, percebeu que ele não havia voltado para casa naquela noite. Então José Carlos, o pai de Lucas, foi até a igreja para procurar pelo filho. E as pessoas que estavam lá confirmaram que ele tinha saído com Silvio do local na noite anterior. Ele decidiu tentar falar com Silvio e perguntar sobre seu filho. Ele disse que tinha deixado Lucas em um ponto de ônibus e foi para uma igreja no bairro Pituba, o que foi de contra ao que o Lucas havia contado para seu pai na ligação que fez antes de sair com o Silvio. E ninguém mais tinha visto Lucas naquela noite. 2 dias depois, exatamente no dia 23 de março de 2001, o corpo de Lucas foi encontrado dentro de um caixote em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. Gente, era um local muito afastado e o corpo dele estava totalmente carbonizado. E em um laudo médico foi revelado que o Lucas teve uma tentativa de asfixia antes que ele fosse queimado vivo, porque tinha um pano na boca dele. Então, por conta do estado do corpo, como foi encontrado, não foi possível determinar se houve ou não um abuso sexual. No dia 24 de outubro de 2001, 7 meses após o crime, o inquérito policial a respeito do homicídio de Lucas Terra foi concluído e Silvio Galiza foi apontado como o autor do crime. Por algum motivo desconhecido, a prisão dele não foi decretada, o que deu muita revolta e levou o pai de Lucas a acampar ao lado de fora do Ministério Público. Com isso, os promotores pediram a prisão preventiva do pastor, mas também por um motivo desconhecido, o juiz não quis prendê-lo. A família do Lucas ainda teve que recorrer aos direitos humanos, ao Ministério da Justiça e chegaram a ir até a sede da ONU na Suíça, com o objetivo de que algo fosse feito e o culpado por tirar a vida do seu filho fosse devidamente julgado e pagasse pelos seus atos. A família chegou a alegar que o pastor auxiliar estava sendo protegido pela Igreja Universal, que manipulava toda a situação. Porque, gente, nada era feito. E Silvio estava sendo defendido por um dos advogados mais caros do Brasil. E isso sim levantou muitas dúvidas e muitos questionamentos. Com a ajuda da mídia e de vários protestos, em junho de 2004 finalmente teve o primeiro julgamento de Silvio, em que ele foi condenado a 23 anos de prisão. Após 2 novos julgamentos, ele teve a pena reduzida para 15 anos de reclusão por meio de apelação. Em seu depoimento, Silvio contou sobre a relação homossexual entre os 2 religiosos da Igreja Universal do Reino de Deus, nos quais ele acusou de terem matado o Lucas. Segundo ele, Lucas teria morrido porque flagrou um pastor e um bispo em ato sexual. E Lucas contou isso para ele e devido a isso os 2 religiosos ficaram bravos, pegaram Lucas, levaram para um templo da Universal que fica no Rio Vermelho e lá eles teriam torturado e estuprado. E após isso, eles teriam colocado Lucas em um caixote em um terreno baldio e queimado ele vivo. E ele afirmou que tem uma terceira pessoa envolvida, que no caso seria o segurança dos religiosos e ele teria ajudado no transporte da vítima. Em dezembro de 2008, quando se faziam 4 anos e 6 meses da prisão de Silvio Galiza, os advogados dele conseguiram a sua transferência para o regime semiaberto. E em 2012, por uma decisão do juiz, o Silvio foi solto. Já em 2015, o Tribunal de Justiça da Bahia decidiu que os envolvidos teriam que enfrentar um júri popular. Em novembro de 2018, o ministro Ricardo Lewandowski barrou a decisão, alegando falta de provas. E após o novo recurso, o órgão decidiu, por meio da ministra Carmen Lúcia, em setembro de 2019, que os pastores seriam julgados, descartando a chance de novos recursos. E devido ao cenário que estamos vivendo desde 2020, o deputado federal Guilherme Darrich apresentou o projeto de lei onde o texto ele indica a suspensão da contagem do prazo de prescrição de crimes durante a vigência de estado de calamidade pública provocado por surto, epidemia ou pandemia. E este documento ainda está em tramitação na Câmara. E, gente, eu peguei umas informações adicionais para trazer para vocês. O José Carlos Terra, pai de Lucas, gastou todos os seus recursos financeiros para que a justiça fosse feita.
Ele entrou em um profundo desespero, chegou a cursar direito para entender o processo do caso, só que se decepcionou e largou no último semestre quando percebeu as brechas nas leis e a inversão de valores. Desde a morte do filho, Carlos não estava se alimentando bem, não ia ao médico e tampouco deixava a Bahia por medo de ocorrer reviravoltas no caso. Hoje, pai e filho estão enterrados no mesmo cemitério, um do lado do outro. A esposa dele disse que ele já estava doente e definhou até 2019. José Carlos sofreu uma parada respiratória decorrente de uma cirrose hepática diagnosticada em 2018 e faleceu em fevereiro de 2019. Ele deixou um livro sobre o caso intitulado Lucas Terra, Traído pela Obediência. A mãe de Lucas só soube do assassinato do seu filho 2 semanas depois e retornou ao Brasil no início de abril e, ao desembarcar no país, teve que esperar por 43 dias para enterrar o corpo do seu filho. Lucas foi sepultado no cemitério Bosque da Paz. Gente, após todos esses anos, a família de Lucas Terra ainda vive momentos muito difíceis porque eles querem justiça. Então, todos esses anos foram muito difíceis para a família e eles estão em uma luta sem fim, gente. Então, o que eu quero pedir para vocês que, por favor, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos divulgar ainda mais o caso do Lucas Terra para ajudar a família a conseguir justiça para esse caso. E eu agradeço muito a todos vocês. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um caso realmente muito triste e a família do Lucas ainda clama por justiça. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, dê a opinião de vocês. Não se esqueçam do like e de se inscrever no canal. Vamos se ver no próximo vídeo. Até mais, investigadores!